E hoje o tema tem uma palavra que talvez, vamos lá, liderança e potencial, tá bom? Liderança e o potencial. O que eu queria desafiar vocês que estão aí? Se possível, se você gosta, se você consegue fazer aí o mapa mental ou tentar fazer um resumo e você mandar para todo mundo depois, tá bom? Se você quiser, se você sentir, mas eu gostaria que você ajuda tanto aqueles que não estão assistindo quanto aqueles que talvez tenham uma dificuldade. Então seria legal se você conseguir mandar uma foto, um print ou, né, escanear, não sei, do seu resumo da aula, tá bom? Isso ajuda muito, isso ajuda você a prestar atenção e isso ajuda os outros, tá bom? Então você pode mandar depois que acabar a aula, durante a semana eu vou escrever de novo lá no grupo, mas já vou falando para você que tá aí com a gente agora e para você que também tá assistindo depois, né? Faça aí, não importa se você tá assistindo aí uma semana, 2 semanas depois, mas mande lá, né? Mapa mental ou resumo da aula 9, né? Liderança e o potencial, tá bom? Então, gostaria de perguntar para vocês o que é potencial. Quando você vê essa palavra aí, gostaria que você falasse ou escrevesse o que significa potencial para você. Potencial é aquilo que eu gero de energia com o meu conhecimento. Joia. Então aquilo que eu gero é o potencial. Joia. Que mais? Quem mais tem algum? Pode falar aí. O que significa potencial para você? Pode escrever se quiser, falar. Capacidade de... Capacidade, joia. Capacidade de realização. Maravilha. Pode ser capacidade ou força, Rafa, que alguém ou tem mais que ainda pode não estar totalmente desenvolvido. Ah, interessante. Pode ser a força, o potencial, né, a capacidade que alguém tem que ainda não está desenvolvido. Bom saber disso, porque acho que tem a ver com o nosso tema hoje, tá bom? Mais alguém que significa o que é potencial? Bom, eu vou usar só um exemplo. Comprei um liquidificador da Philco, consegui uns pontos no cartão e peguei um liquidificador da Philco. Tinha 7 potências diferentes lá, né, no manual dele lá, né? Você pode triturar gelo, fazer isso e aquilo, né? Não durou nem um mês, quebrou, tem que levar no conserto. Mas tá dizendo o potencial que ele tem, né? Só que enquanto ele está desligado, o potencial dele, ele tem o potencial, mas se ele está desligado, será que ele está conseguindo o potencial dele? Se ele teve algum defeito ali, será que ele conseguiu desenvolver o potencial dele? Ou quem entende de carro, né? Tem o potencial do carro, né? Habilidade, isso. Meu carro tem o potencial, uma potência de não sei quantos cavalos, né? Ele parado na garagem sem combustível, será que ele consegue atingir o potencial dele? Então, coisas pra gente pensar, tá bom? Então, o que é potencial? Vamos lá. Bom, potencial pode estar ligado com o que você pode ser, mas ainda não é. Você tem um potencial de se tornar alguém, tá bom? Então a gente vai estar falando isso. Quem eu posso ser, mas ainda não sou. Como se eu sou um liquidificador que ainda no primeira voltinha ainda tem mais, né? Tem mais 7 níveis aí de potência para dar, né? Ou sou um carro que ainda estou na primeira marcha. Também tem a ver com aquilo que podemos nos tornar, mas ainda não somos. Com o que eu sou ou com o que eu posso me tornar. Quase a mesma coisa, né? E por último, é aquilo que podemos fazer, mas ainda não fizemos. O que pode ser, né? Na verdade, não é no que eu, né? O potencial, aquilo que pode ser, mas ainda não é. Aquilo que podemos nos tornar, mas ainda não é. Então, a igreja pode ser, né? Aquilo que eu posso me tornar e aquilo que eu posso fazer. Então, pensando na sua casa, no seu grupo, na sua célula, na sua... seu grupo de o que for que você estiver liderando, trabalhando, servindo, seja na igreja, até fora da igreja,
Então, potencial, aquilo que uma empresa pode ser, ainda não é. Potencial que um carro pode chegar, mas ainda não chegou. É aquilo que nós podemos nos tornar, mas ainda não somos. E aquilo que podemos fazer, mas ainda não fazemos. Então, tá bom? Então, hoje é essa ideia de potencial. Olhando da onde a gente está para onde a gente quer chegar, né? Aí, tem uma frase que eu gosto muito, que é do William Carey, que diz assim, né? Que foi um grande missionário. Para Deus, nada é impossível. Peça grandes coisas a Deus, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Acho muito legal essa... Não é um versículo, né? Mas acho a visão dele, né? Para Deus nada é impossível. Peça grandes coisas a Deus, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Então é possível a gente pedir sim, esperar e fazer grandes coisas para Deus. Claro que hoje em dia o pessoal vai pegar isso e vai transformar em dinheiro, né? Vai pegar essa frase e vai pensar em sucesso financeiro. Não é isso que o William Carey foi um missionário que dedicou a vida, né? Então tá ligado ao reino de Deus, né? E tem a ver com nós, né? E aí a gente tem essa... Deixa eu ver essa imagem se ela vai ficar aqui, peraí. Com essa imagem, né? Aonde eu estou, aonde eu posso chegar, quem eu sou, quem eu posso me tornar, e o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer em prol do reino de Deus, em prol de ser um discípulo. Como discípulo de Cristo, será que eu cheguei no meu potencial maior? Como um servo do Senhor, como marido, esposa, líder, como filho. Então hoje a ideia, queridos, não tem nada a ver com riqueza, com fama e com sucesso, aquilo que o mundo diz, mas tem a ver com aquilo, tá, que a gente está dizendo aqui, do reino de Deus, tá bom? Potencial de nós como discípulos, né? Todo líder é um discípulo, todo cristão é um discípulo, né? E aí a gente sempre tem aí degraus para subir e chegar um pouquinho sempre mais longe, tá bom? Então lembra disso, né? Espere grande coisa de Deus. Para Deus nada é impossível. Peça grande coisa para Deus, espere grande coisa de Deus e faça grande coisa para Deus. Então é isso que a gente quer, de pensar coisas grandes. Não no sentido, como voltando mais uma vez, não é no sentido do olhar humano, do sucesso humano, número de pessoas. A minha igreja é um sucesso porque está com 5.000 pessoas, né? Nem sempre isso é sucesso, tá bom? Sucesso é caminhar, crescer com a vontade do plano de Deus, tá bom? E aí, eu queria que você pensasse, escreva aí, tá bom? Eu queria que você escrevesse aí do seu ladinho, e não precisa ler para mim depois, eu queria que você só escrevesse em uma frase aí do ladinho, no seu caderno, em qualquer lugar. Se você quiser falar depois, você fala. Se você não quiser, você não precisa. Mas aonde você quer estar, ou o que você quer estar fazendo em prol do reino de Deus, tá bom? Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá bom? Vou dar um minutinho para você, coisas bem rápido, que primeira coisa que vem na sua mente. Onde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Você pode botar dos 3, botar um só, fique à vontade, tá bom? Você pode botar 1 ano, isso, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês escreverem isso. Qual patamar, aonde você queria chegar na sua vida como crescimento, como servo, discípulo de Cristo, tá bom? Daqui a 1 ano, 5 e 10 anos. Vou dar um minutinho para vocês.
Muito bem, alguém conseguiu? Gostaria de compartilhar? Um potencial de crescimento, aonde você gostaria de estar daqui a 1, 5, 10 anos? Alguém gostaria? Pode falar. Marcelo, não sei quem que piscou aí, foi o Marcelo. Na verdade, pode falar também. Pode falar, Marcelo. Pode continuar, depois eu falo. Na verdade, o meu desejo do coração, né? Daqui a um ano está firmado, né, dentro do Ministério de Jovens, né, que os jovens estejam enganjados com o nosso ministério. O segundo é a profundidade, né, que quanto mais a gente busca estar no caminho, a gente busca essa intimidade com o Senhor, né, e nessa grande escala de 10 anos, é realmente estar dentro dos caminhos do Senhor, buscando essa intimidade, essa santidade que vem nos apresentando aí a nossa igreja. Joia. Rosilene. Ô, Rafa e os demais irmãos, ontem o pastor Alex pregou sobre a gente, esse mês a gente faz o mês de missões, né? E agora em setembro. E aí o pastor foi quem encerrou ontem o mês de missões, e ele falou uma coisa assim muito importante, porque, na verdade, né, eu não sei se eu sou a mais velha aqui do grupo, mas eu penso muito assim, futuramente, penso assim, se Deus pode me usar assim na aposentadoria, sabe? Quando eu me aposentar, aí eu penso assim, em lugares mais distantes, eu sei que Deus pode me usar quando eu tiver, mas eu penso assim, eu poder ter mais tempo, disposição, ou financeiramente assim, para que eu possa usar isso, talvez até nos ribeirinhos, como você já foi, indígenas, né? É o meu sonho, na verdade, não sei se é sonho, se é o plano de Deus, né? Na verdade, são os meus sonhos. Em cidades do interior de outro estado, a gente já trabalha aqui, uma cidade aqui na Paraíba, Bujão, que geralmente a gente vai na intenção de plantar igrejas, na verdade, né? A gente fez em outra localidade lá perto também, que é Santo André, uma cidadezinha de Santo André aqui no Cariri paraibano, e agora a gente está em outra cidade chamada Bujão. Então, assim, o meu sonho realmente é esse, investir a minha aposentadoria, o meu mais tempo disponível para estender, né? Uma extensão do reino, estender pregar a palavra do Senhor em lugares onde eu ainda não fui. Então, esse, assim, eu penso estar daqui 2, 3 anos, não sei, né, se Deus me permitir, e outro, que Deus me dê outras oportunidades para eu pregar, além da escola que eu trabalho, além do meu bairro, além da minha cidade, né? Então, assim, além de famílias, quando querem ouvir, porque a maioria às vezes a gente não tem acesso, né? Mas, assim, esse é o meu sonho, né? Não sei se é plano de Deus para mim. Não, joia. Mas bom, temos que ter planos. E até mesmo porque ele falou, o pastor falou justamente isso, que tem eu não sei se você conhece a Juvep aqui na Paraíba. Conheço. A Juvep, ela está querendo investir justamente na terceira idade, assim, pessoas mais velhas, com mais experiências, serem mais respeitados nesse meio, assim, porque às vezes a gente pensa que está velho vai ficar encostado na igreja, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar a nossa experiência com os mais novos, entendeu? Joia. A MEAP também tem um grupo de pessoas da melhor idade que se reúnem para fazer viagens missionárias. Bem Amém. Interessante. Mais alguém quer falar quais são seus planos? Quais são o objetivo para daqui a crescer o seu potencial, né, de serviço, de ministério? Pode falar. Coloquei 5 coisas, né, daqui a um ano que eu quero alcançar, né? Vida de intimidade com Deus, crescimento, caráter transformado, serviço no reino. Acho que tá cortando, Sabrina. Eu ouvi só intimidade, daí cortou. Eu coloquei 5, vida de intimidade com Deus, crescimento no conhecimento bíblico, caráter transformado, serviço no reino, influência e testemunho. Maravilha. Bênção. Mais alguém gostaria de compartilhar? Rafa, eu gostaria. Pode falar.
eu acho que daqui 2 anos, 3 anos, eu pretendo terminar o ensino médio, né? E conseguir ir para o seminário para aprender mais a palavra de Deus, para dedicar mais a minha vida em tempo integral, né? Aprendendo e ensinando outras pessoas quem é Jesus, e também é ir para o campo, né? Esse é um desejo do meu coração, estar nas mãos do Senhor e de acordo com a vontade dele, né? Não com as nossas. Amém. Bênção. Mais alguém? Então vamos seguir aqui, tá bom, tá, Jóia? Depois se quiser compartilhar. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre esse potencial, tá bom? Primeira coisa é compreendendo o plano de Deus para o meu potencial. Essa primeira parte é mais ou menos a gente olhando para Deus, não olhando para o céu, né? Mas olhando para as escrituras, em oração também, né? Quem sabe até contemplando mesmo a criação, mas pensando em Deus. Vamos pensar o nosso olhar para Deus referente ao que Deus pensa, o que Deus faz, ou em relação a Deus para nós, tá? Então, a primeira coisa, a gente saber que Deus ele é a fonte de todo potencial. Não tem que ter orgulho nenhum, né? Esse é o problema do mundo. O mundo acredita que o potencial você tem, você é capaz. Não, a gente tem que entender que a nossa fonte é Deus. Então você tem, por exemplo, lá Gênesis 1, né? Se você quiser ficar com sua Bíblia do lado, a gente vai rodar bastante versículo hoje, tá? Vai ter que ser ligeiro aí nos versículos bíblicos, né? Bom, Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então começa ali, tudo vem da criação de Deus. Tem todo o Gênesis capítulo 1, não tem como fugir, mostrando que tudo vem de Deus. Na criação, Deus traz a existência. E Deus cria, né? A palavra ali, criou, bará, né? Criou do nada. Não é como eu vou criar um robô. Eu compro peças, compro máquinas, tudo e crio. O Gênesis 1 não é essa criação de pegar e montar, é uma criação realmente do nada. Então, tudo vem de Deus. A gente tem que reconhecer isso. Como nós cremos em Deus, a gente tem que render a Ele. Não tem que ter orgulho nenhum nosso, né? Um outro texto interessante, Salmo 8,4. Salmo 8, capítulo 4. O salmista está até falando sobre a insignificância do homem, né? Salmo 8,4. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem versículos, tá bom? Mas Salmo 8,4, o salmista está perguntando, né? Que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para com que ele te preocupes? Né? Mostrando aqui a grandeza de Deus e a pequenez do homem, né? Então, o ateísmo, o agnosticismo coloca o homem como centro, né? Desde a Revolução Francesa, o Iluminismo, né? O homem tem se tornado o centro de tudo, né? Os cientistas se acham o máximo. E mal sabem eles que, na verdade, eles têm que entender a ciência, eles não criam ciência, né? Eles têm que apenas descobrir aquilo que Deus já criou, né? Mais um texto básico para nós hoje. Todo mundo acho que sabe Efésios 2, 9 e 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todo mundo acho que sabe de cor, deveria saber, né? Mas quase ninguém sabe Efésios 2, 10 de cor. Não sei se alguém aí sabe. Alguém poderia ler para nós aí, por favor, Efésios 2, versículo 10? Para que Joia, obrigado, Sabrina. Olha só que interessante. Então, somos salvos pela graça, tudo isso. Não merecemos nem salvação, não merecemos nada, a gente só responde com a fé. Mas aí vem o 10, né? Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, né? Ou como diz a RA, de antemão, para que a praticássemos, né? Então, Deus planejou, dele vem a fonte, né? Ele é o arquiteto, ele é a fonte de energia, ele é tudo, né? Então ele preparou, sim. E essa obra aí, irmãos, que tem a ver com potencial. Olha só,
Deus, antes de você nascer, Deus tinha uma obra para que você a realizasse. Né? Olha só, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, nós somos salvos para fazermos boas obras. Essas boas obras, então aqui, ó, nós somos salvos para fazer boas obras. E essas boas obras, Deus planejou lá atrás, antes de você ter nascido. Então, essa boa obra, essa realização daquilo que Deus quer para a sua vida, esse é o potencial que a gente está falando, tá bom? Deus tem um plano para você. E esse plano pode ser desenvolvido daqui a 1 ano, daqui a 5, 10, até o final da sua vida, né? Deus tem algo para a sua vida. Muitas vezes nós protelamos, muitas vezes nós não atrapalhamos o plano de Deus, mas nós somos morosos, devagar, né? Mas Deus tem algo para nós, para que nós praticássemos. Então, a primeira coisa é saber que a fonte é Deus, Criador, e planejou isso, né? A segunda coisa é que Deus te deu 3 coisas, né? Então, a gente olhando para Deus, a gente sabe que Ele planejou isso, e Ele nos deu 3 coisas. A primeira coisa, Deus nos deu a vida. Roda lá para João, né? Volta aí alguns livros aí, João capítulo 1. João capítulo 1. Alguém lê pra gente, por favor, versículo 3 e 4. João 1, 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E isso, tudo que nós temos vem de Deus, né? Toda a nossa vida vem dele, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, né? A Trindade, né? E João 6,33, virando um pouquinho algumas páginas aí, vai dizer assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Então Deus nos deu 2 vidas. Quais são as 2 vidas? A física, dele veio todas as coisas. Então, queridos, quando a gente começa a pensar isso, que nós não nascemos por acaso, que Deus quis que você nascesse, talvez alguém aqui, o pai e a mãe não quiseram nascer, tantas histórias que a gente conhece, né? Que nem a mãe quis, pode ter acontecido isso, mas Deus quis. Então Deus te deu a vida, a coisa mais preciosa que existe é a vida. Tem pessoas com muito dinheiro que não conseguem gerar vida. Então não é questão de poder do homem, mesmo o homem tentando fazer métodos, né? Isso é Deus quem dá, né? E a vida espiritual Ele também que nos deu, né? Então, primeira coisa, nós temos isso. Segunda coisa, Deus, não por ordem de prioridade, tá? Mas Deus nos deu a mente. Lá em Gênesis 1:26, mostra que o homem foi criado à imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Significa que nós temos uma mente pensante, uma mente que escolhe, uma mente que sabe amar, decide realizar coisas muito diferentes dos animais. A mente do ser humano, Deus deu uma mente para você pensante, como o Marcelo falou aí, né? O potencial é aquilo que eu posso ensinar com a minha mente, é exatamente isso. Deus nos deu um fator raciocínio muito maior. E olha que lindo 1 Coríntios 2,16, quando a gente olha para que nós que somos cristãos. Então, o mundo inteiro, todas as pessoas, aqueles que são inteligentes, aqueles que se acham burros, todos temos inteligência, né? Dos mais sábios, daqueles que têm mais dificuldade. Mas 1 Coríntios 2,16, 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 2,16, vai dizer assim: e quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que lindo isso, né? Deus nos deu vida, uma vida em Cristo. Deus nos deu uma mente pensando e agora uma mente em Cristo, uma mente capaz de pensar as coisas do alto. E terceira coisa que Ele nos deu habilidades. Alguém lê pra gente Provérbios 22, 29, por favor? A Bíblia vai esquentar aí, de tanto que vai virar para lá e para cá. Provérbios 22, 29. Viste o homem inteligente na sua obra, perante reis, será posto perante os de baixo sorte. Joia. Um versículo que eu achei interessante. Um homem habilidoso em seu trabalho, um homem que desenvolve uma habilidade naquilo que ele faz, ele vai alcançar reis. É essa a ideia, né?
Ou seja, você imagina que um rei quer construir uma escada de mármore lá, né? Ele vai escolher o melhor, a pessoa que talvez tenha o melhor mármore, né? Uma pessoa muito rica vai falar assim, nossa, eu quero que pinte a minha casa o melhor pintor, né? Ele vai querer uma coisa bem feita. E essa habilidade, esse potencial que pode ser desenvolvido, eu creio que Deus dá também, e é desenvolvido ao mesmo tempo, né? Mas Deus dá habilidades, Ele permite o homem usar sua mão, sua inteligência, seu corpo, para fazer coisas cada vez melhores, né? Gênesis 1:28, Deus dá habilidade ao homem para dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, é uma habilidade. Ele conseguiria construir ferramentas, conseguiria dominar os animais. Gênesis 2:15, Deus coloca Adão para cuidar do jardim, habilidades. Então tudo isso é aquilo que Deus nos dá. Então nós como crentes, nós como servos, discípulos de Jesus, temos que entender isso, né? Deus nos deu vida, mente e habilidades. Para quê? Para a gente guardar, esconder, para a gente não usar, não desenvolver. Então assim como de Deus vem todo o potencial, Deus nos dá pelo menos as 3 coisas, uma vida, que é o nosso corpo, o nosso agir, a nossa mente e habilidades, para que a gente possa realmente desenvolver o nosso potencial. Mas é o que Deus nos dá. E uma terceira coisa, além de Deus nos dar, tudo vem dele, né? E ele nos dá vida, mente e habilidade, ele também é um juiz. É um juiz, né? Vamos pensar como isso, né? Romanos 14:12 vai falar sobre essa cobrança, né? O que nós fazemos com a nossa vida? Aquela premissa que as pessoas têm, meu corpo, minhas regras, minha vida, eu que sei. Coitado de nós, né? A gente que é crente sabe que nós não somos de nós mesmos, né? Romanos 14. Coitado dessas pessoas que acham que fazem o que querem da vida e não tem que prestar conta para ninguém. Romanos 14:2 vai dizer assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Sabe aquele ditado que diz, todos os caminhos levam a Deus? Ele tem uma verdade nisso. Realmente, todos os caminhos levam a Deus, só que uns para salvação e outros para julgamento, né? Então, ou seja, meu potencial tem que ser desenvolvido porque sim, vou prestar contas a Deus. Romanos 14:12. 2 versículos anteriores aí vai dizer, né? Romanos 12:20. Olha só. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, até aquilo que você faz para as pessoas que se consideram seu inimigo, o potencial que eu tenho de usar meu corpo, minha mente, tudo que eu tenho, minha vida, Deus vai cobrar até aquilo que eu deixo de fazer. Então a gente acha que Deus vai cobrar só aquilo que a gente fez. Os meus pecados que eu fiz, né? E Deus vai me cobrar. Alguns falavam antigamente que ia passar num data show, né? Os seus pecados e tal. Mas olha que interessante, Romanos 12:20 vai dizer que nós vamos prestar contas até daquilo que nós não fizemos. Ou como diz Tiago, né? Se alguém sabe o bem que deve fazer, não faz, comete pecado. Ou seja, não é só aquilo que eu fiz, mas aquilo que eu deixei de fazer. Quando eu não dou de comer a um inimigo, né? Eu estou deixando de fazer algo que eu tenho potencial de fazer. E, ou seja, quando eu faço, olha o resultado que diz aí, né? No Romanos 12:20, né? Amontoarás, Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, Deus é juiz do que nós fazemos com a nossa mente, nosso corpo, nossa boca, tanto as coisas boas que nós fizemos, como as coisas ruins, como aquilo que nós deixamos de fazer. Então, isso é potencial. É você não fazer aquilo que Deus preparou para você fazer. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas essa é a visão de Deus, né? É a visão que Deus, ele é a fonte de tudo. Então, nós temos que reconhecer, sim, que o potencial vem dele. Primeira coisa. Segunda coisa é que Deus nos deu vida, mente e habilidades. Então, eu preciso usar isso para a honra e glória dele, né? Seja comendo, seja bebendo, eu preciso fazer tudo para a honra e glória no nome dele. E terceiro, que ele é juiz. Então eu vou prestar contas do que eu fiz com o potencial que eu tinha. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu que trabalhei com embarcação,
que fala assim, que os barcos foram feitos, os barcos estão muito seguros nos portos, mas eles foram feitos para atravessar oceanos. Né? Os transatlânticos estão muito seguros nos portos, mas eles foram feitos para atravessar o oceano. Então, queridos, um cristão que está seguro no porto, tranquilo ali, ele não foi feito para isso. Deus deu habilidade, Deus deu dons para atravessar oceanos, para ele fazer aquilo que Deus planejou. Mas muitas vezes nós ficamos ancorados, porque é mais seguro, é mais tranquilo, é mais satisfatório, né? Para que eu vou arriscar arranhar minha pintura nova, né? Mas é isso que a gente vai falar hoje, querido. Essa ideia da gente pensar no potencial que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, olhando para Deus é isso, né? Olhando para o céu, a gente pode ver que Deus, ele é a fonte de tudo, Deus nos deu essas coisas e Deus é o juiz, tá bom? Agora, o segundo ponto grande aí, né? É ver a verdade de Deus para o meu potencial. Então, agora, é a ideia de eu olhar para mim mesmo, né? É o meu olho para mim, não olhando para Deus, que Deus fez, criou, juiz, mas olhando para mim. Essa figura aí, ela é meio enigmática, tá, queridos? Né? Porque ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Olha, enxerga o leão que você é, poderoso. Não é isso, tá? Não é você se enxergar além do que você é. Não é isso, né? Bata no peito, você é um leão. Não é isso. Mas é olhar para aquilo que a gente pode se tornar em Deus, tá bom? Que a gente pode crescer. Não é olhar para a gente com um olhar melindroso, eu não sou ninguém. Não é olhar para aquilo que eu não posso me tornar. O mundo diz hoje, você pode ser o que você quiser. Não, mentira, a gente não pode ser o que a gente quiser. A gente pode se tornar aquilo que Deus planejou pra gente. Então aí um gato virar um leão é impossível, né? Isso aí nunca vai acontecer. Talvez a figura melhor seja um leãozinho virar um leão, né? Então eu quis bem botar essa figura enigmática aí, tá bom? Mas a primeira verdade disso é olhando para o meu potencial, né? Que Deus quer que a gente reconheça o que Deus tem para mim, as verdades para minha vida, né? Lembrando lá de Efésios capítulo 2:10, né? Porque somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus para praticarmos boas obras. É olhando para eu praticar boas obras. Então não estou olhando que Deus olhou do passado, tudo. Não, estou olhando quais são as obras, qual é o potencial que Deus tem para você servi-lo. Então Deus tem. Até a pergunta é, você está alcançando esse potencial? Você está se guardando? Você está servindo? Você está desenvolvendo? Então, e a primeira coisa, queridos, vamos abrir lá no Salmo 139. Vou pedir para alguém ler para a gente também, um versículo muito lindo. Salmo 139, do versículo 14 ao 16. Quem poderia ler para nós, por favor? Salmo 139, versículo 14 a 16. Eu te louvo porque me fizeste... Calma aí que eu perdi. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A verdade, queridos, é que nós somos exclusivos mesmo. Tem aquela frase, ninguém é substituível, ou qualquer um é substituível, depende se está falando de cargo, né? Mas a verdade é que cada pessoa é um ser exclusivo, né? Que Deus criou, viu você no ventre da sua mãe, de uma maneira maravilhosa. Até pessoas que têm defeitos, limitações, Deus fez de uma maneira incrível, né? Deus fez lá no ventre ainda, né? Olha, seus olhos viram meu embrião, maravilhoso. Então nós somos exclusivos e somos para Deus. A gente tem que entender isso, né? Então quando eu olho para mim mesmo, entender assim, não é a ideia de você é precioso, de se exaltar, mas entender que, Senhor, obrigado. O salmista está elogiando, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a vida, né? Então entender que assim, que nós somos exclusivos, e é interessante você pensar, irmãos, que às vezes a gente se compara com os outros, sabe? A gente pensa em sucesso olhando para outra pessoa. Nossa, aquela pessoa, o sucesso dela, olha só o que ele fez, seja na área de trabalho, na área de ministério. Geralmente a gente tem a tendência de pensar em comparar com outras pessoas. Não, você é um ser exclusivo de Deus.
as suas limitações, suas capacidades, os seus dons, tudo isso aí é Deus exclusivo. Então Deus vai trabalhar em cada um de uma forma diferente, mas é pensar que nesse ser exclusivo que você é, qual o potencial que Deus tem para você, tá bom? E aí vem a segunda parte. Deus tem um plano para sua vida. Você é exclusivo e Deus tem um plano para sua vida, que é a parte B, né? Que a Lola até leu, né? Isaías, o versículo 16 vai dizer: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então você é exclusivo e Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo para você, né? Deus tem algo especial para você. Quando a gente vai olhar Jeremias 29:11, né, um texto conhecido também de muitos, Jeremias vai dizer aqui, ó, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Claro que está falando aqui da nação de Israel, mas mesmo em meio à desgraça, à destruição de Jerusalém, mesmo em meio aos problemas da vida que você passa, as perdas, as lutas, enfermidades, Deus tem um plano. E esse plano não é um plano de prosperidade financeira, vamos sempre quebrar isso, né? Quem prometeu prosperidade financeira foi Satanás para Jesus, né? Mas é prosperidade no sentido de potencial. Isso que é prosperidade cristã, é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer com sucesso. Se Deus te chamou para alcançar uma vida, que nem a Ana Júlia, né? Deus está chamando ela. Se ela for para um lugar lá longe, lá nos Cafundó do Judas, né? E uma pessoa se converter, uma pessoa que talvez nem nasceu ainda, ou vai nascer, ou sei lá, e essa pessoa foi alcançada para a glória de Deus, é esse o plano que Deus tinha e Deus alcançou o propósito. O propósito é isso, aquilo que Deus tem pra gente, né? E Deus te deu um potencial. Então você é exclusivo, Deus tem um plano para você e Deus tem um potencial com dons. Olha só, tem vários textos que falam sobre dons, né? A gente não vai estudar sobre dons por causa do nosso tempo. 1 Coríntios, Romanos, mas lá em 1 Pedro, de uma forma resumida, eu vou pedir para mais alguém ler pra gente. 1 Pedro 4, de 10 a 11. Se você não sabe onde está 1 Pedro, é antes de 2 Pedro, tá bom? Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons conforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre. Para que tudo Deus com Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Vocês viram aqui, Deus tem um dom para cada um. Queridos, não tem crente sem dom. Todos nós temos dom, a gente pode guardar ou pode desenvolver esses dons. Mas interessante assim, Deus dá o dom, olha que legal, queridos. Ó, Deus dá o dom, mas a pessoa, ela vai fazer com o máximo de qualidade, né? O máximo de empenho. Se alguém serve, faça com força. Deus te deu o dom de servir, então não faça de qualquer jeito, faça com força. Se Deus te deu qualquer dom que seja, né? Se Deus te deu o dom de ensinar, faça com força. Se Deus te deu o dom de falar coisas, faça com a palavra de Deus, né? Então sempre é assim, Deus dá o dom. E aí o potencial é esse, Deus te dá, mas você tem que fazer, né, a sua parte, faça o melhor com isso, né? Então Deus te deu o dom, Deus te deu personalidade também. Você vê Pedro, o Pedro era o Boanerges, né? O Pedro era o furioso, João era amado, cada um, Moisés era o tranquilo, né? Cada um tem personalidades diferentes. É interessante que as nossas personalidades tem coisas que não tem como mudar, dá para adaptar, dá para tentar fazer o melhor, mas Deus usa pessoas com sua personalidade diferente. Até na escrita, Pedro, o seu jeito de iletrado, vamos dizer assim, né, sem ter passado por uma faculdade, entre aspas. Paulo, já mais culto, né? Lucas, escrevendo para homens ilustres, né? Teófilo. Então Deus escreve, Deus permite as personalidades. Deus te deu uma personalidade, sim. Tem coisas que não tem como comparar. Tem personalidade diferente mesmo. Mas também Deus te deu forças e fraquezas. Isso é interessante. Nessa questão de força e fraqueza, não é que Deus te deu, né? Mas você tem forças e fraquezas. Então, às vezes,
nós podemos pensar que nós temos pontos fortes e pontos fracos. Temos habilidades mais fortes, habilidades mais fracas, personalidades fortes e fracas. Então nós precisamos reconhecer aonde a gente é forte e precisamos também reconhecer onde a gente tem lutas, talvez pecados, talvez desânimo, talvez coisas que nós temos que reconhecer, os nossos pontos fracos, nosso tendão de Aquiles, né? Então, até nisso, né? Olhando para mim mesmo, entendendo que Deus me deu potencial, Deus me deu os dons, né? Então, é como eu posso servir a Deus com isso, né? Então, quando eu olho para Deus, eu vejo aquilo, né? Que Deus, ele é a fonte de tudo. Deus, ele nos deu vida, mente, habilidade. Deus é o juiz. Quando eu olho para mim, eu tenho que pensar que eu sou exclusivamente de Deus, que Deus tem um plano para a minha vida e Deus me deu potencial, através dos meus dons, minha personalidade, minhas forças e fraquezas também, porque tem um versículo que fala que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Deus vai mostrar que ele é mais poderoso. Paulo pede para Deus 3 vezes que tire o espinho da carne dele. Deus fala, a minha graça te basta. Então tem coisas nas fraquezas nossas que nunca vão passar, mas Deus, ele se mostra nisso. Então, e agora, queridos, né, pensando ainda em potencial, olhei para Deus, olhei para mim, e agora a gente vai moldar aquilo que Deus nos deu. Tentei achar uma figura aí, né? Você moldando você mesmo, aquilo que Deus te deu. Como eu posso trabalhar, né, com aquilo que Deus nos deu, tá bom? Moldando meu potencial dado por Deus. Primeira coisa, queridos, é se dedicar ao crescimento. Você entender que você precisa crescer. Entender que aquilo que Deus te deu, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado, precisa ser intensificado, né? Muitas vezes a gente sonha, né? Eu perguntei para vocês, o que você gostaria de estar daqui a 1 ano, daqui a 5 ou 10 anos? Como você gostaria? Aí falaram aí, né? Intimidade, conhecimento da palavra. Isso é maravilhoso, isso é sonho, mas a gente não pode parar nos sonhos, tá bom? Por isso que eu mandei você escrever, né? Escrever onde eu gostaria de estar, servindo ao Senhor, ou em conhecimento, em ministério, na família, no que for. Mas agora, quando a gente fala dedicar ao crescimento, você tem que sair do sonho, bota o sonho lá na frente, e agora são as metas. Como eu vou chegar até lá, né? E a primeira coisa aí é você se dedicar ao crescimento, você buscar esse crescimento. E como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa é uma paixão por crescer. Você tem que ter esse desejo, você tem que buscar crescer. Vou pegar aqui um exemplo. A pessoa quer emagrecer. Todo mundo que é mais gordinho quer emagrecer, quem é muito magrinho quer engordar um pouquinho, né? Todo mundo quer mudar. Quem tem o cabelo enrolado quer alisar, quem tem o cabelo liso quer deixar enrolado, e assim as pessoas, né? Quem não tem cabelo quer ter cabelo, assim vai. Mas não adianta você só querer. Você tem que ter... Como eu faço isso? Como é que eu busco isso? Então, se a pessoa quer emagrecer, ela vai começar a estudar, ela vai começar a ler, vai no nutricionista, ela vai na academia. Então, essa é a paixão por crescer. Começa a fazer coisas que ajudam a crescer, né? Então, abre lá em 2 Pedro, por exemplo. A gente está em 1 Pedro aí, né? 2 Pedro 3,18. Alguém lê pra gente, por favor. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo para eles, olha, cresçam na graça do nosso, cresçam no conhecimento dele. Esse crescimento não vem por osmose, não vem por colocar um chip, não vem por uma busca. Então Pedro está dizendo para eles, ó, cresçam, ou seja, busquem, amem isso, queiram crescer, queiram atingir o seu potencial. Então, queridos, eu preciso me dedicar a esse crescimento. Eu preciso entender o que Deus tem para minha vida, como vocês colocaram no plano de vocês. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer para crescer? O que eu posso fazer? Então você precisa querer, não só sonhar lá longe, mas você precisa querer aqui, né? Então eu sonho em completar uma maratona de 42 quilômetros. Mas a minha paixão que me leva a cada dia começar a correr. Vou correr 1 quilômetro, vou correr 2, vou correr 5, né? É a paixão, né? É fazendo as coisas. Segunda coisa é ler, né? Você precisa ler sobre isso.
Quero ser um melhor líder, quero ser o melhor pai, melhor mãe, melhor marido, que precisa ler a palavra de Deus, sim, ler livros bons. Você precisa alimentar a sua mente, não com shorts, né? Inclusive tenho lido algumas matérias, tenho visto algumas coisas, o quanto ruim são shorts para nossa mente. Eu gosto muito de shorts, né? Passando os vídeos ali, mas é uma dopamina muito ruim para o nosso cérebro, né? Não nos ajuda a crescer. A gente fica preguiçoso de assistir coisas longas, a gente fica preguiçoso de ler, né? E a leitura, queira ou não, ela exercita mais o cérebro. Queridos, quero desafiar você, ter bons livros. Então já escreva no seu potencial o que eu posso ler. Se você quiser, depois eu posso indicar livros. Quero crescer em qual área? Tem livros, queridos, né? Para todas as áreas, tem artigos, tem livros em PDF, né? Mas leia, não só assista coisas sobre isso, que também é legal. Ouça livros também, se você não tem tempo, você pode ouvir livros também, é muito bom. Mas por quê? Porque isso te ajuda a crescer. Assistindo shorts não nos ajuda a crescer, né? Você vai descobrir isso, que infelizmente isso só atrapalha o nosso cérebro, né? Então a nossa cultura... Uma pergunta para vocês, a nossa cultura é uma cultura de leitura? Você acha que o brasileiro, seja do Amazonas, seja quem está no Sul, aqui em São Paulo, no Pará, nossa cultura é uma cultura de leitura? Se sim ou não, por quê? E qual impacto vocês acham que isso tem na nossa liderança? Nossa cultura é de leitura, sim ou não? Por que que não é? Por que que é? E o que que isso tem causado nas lideranças cristãs? Quem gostaria de falar? Rafael, eu acredito que não, porque começa em casa, né? Por exemplo, quando eu sempre gostei de ler história para as meninas, né? Quando elas eram desde criança. Aí a minha mais nova, ela tinha aquela biblinha da garotada. E toda noite eu lia para ela dormir. E hoje ela já encheu uma estante de livro e ela já quer comprar outra estante, né? E ela estuda letras. Então, assim, para ela, todo mundo aqui em casa gosta de ler, mas na realidade brasileira ele não gosta de ler porque não tem incentivo nem em casa nem na escola. Ah, joia. Na sua casa é assim, mas você entende que na maioria das casas brasileiras não é assim. Joia. A leitura é incentivada desde a infância, né? Muito bem. As pessoas têm preguiça, né, Lu? Isso mesmo. As pessoas... A preguiça de ler mesmo, né? Não é incentivado em casa, né? Não é trabalhado isso em casa. Então eu creio que sim, em casa, né? Na escola, será que as crianças têm sido incentivadas a ler? Só um parênteses aqui. Eu vi um cara falando muito interessante, que às vezes a gente erra, que o pai contando testemunho, né? Que o filho não gostava de ler, até se achava burro. O pai aí pegou e foi mudando o livro. Até que ele deu, eu não sei se for Senhor dos Anéis, ele deu algum livro pro filho que o filho gostou de ler. Eu falo, pai, como é gostoso ler. Porque ele leu aquilo que ele gostava. Então, às vezes, a gente começar até... Nossa, Rafa, não gosto de ler. Ele fala assim, pega um livro então, começa a ler. Não gostou? Pegue outro. Esses dias a gente foi visitar uma pessoa que estava lendo um livro do Charles Riley, Santidade. É um livro difícil de ler, né? Tem o do Senhor dos Anéis lá, o Silmarillion, que é quase impossível ler. Aí se dá para a pessoa, ela vai ler, nossa, porque para ela ser intelectual, ela vai odiar a leitura, porque é um livro muito difícil. Então assim, comece lendo coisas que você gosta, né? Comece lendo livros que estão com um assunto que você quer, comece por coisas que vão te interessar a ler. E quem tem filhos, quem tem líderes aí, né? Passe para os seus liderados livros, mas livros que eles vão começar a gostar de ler, livros pequenos, né? Você chega com um livrão, né? E a pessoa... Então é isso, né? Nós precisamos aprender, que a liderança brasileira precisa aprender a ler, né? Isso é bom para vocês também. Vamos lá. Não é uma realidade, infelizmente, né? Organize a sua vida, né? Precisamos organizar nossa agenda. Precisamos encontrar tempo, precisa ter. Se você... Essas questões de
querer crescer, ler a palavra, orar, ler coisas, crescer através de como você está fazendo. Você separa segunda-feira à noite, eu sei que estão cansados, trabalharam, mas peraí, eu vou separar minha segunda-feira à noite para dar aqui no lead, né? É isso, você tem que ter na sua agenda. Se você não colocar na sua agenda, dificilmente você vai achar espaço, né? Então você precisa ter espaço para esse crescimento, para esse aprendizado, para meditação na palavra, né? Então o potencial que Deus te deu, ele vai crescer à medida que você se dedicar ao crescimento. E um segundo ponto, você vai moldar o seu potencial dado por Deus à medida que você disciplinar a sua mente. Então é uma questão de disciplina, assim como o corpo humano precisa de disciplina, né? Quem quer entrar em forma precisa ter disciplina, né? Não basta começar a academia segunda-feira ou regime segunda-feira, precisa isso ter sempre, né? É uma coisa que no começo se torna chato, difícil, mas depois se torna um hábito, né? Então você precisa primeiramente reconhecer o poder da mente, né? Provérbios 4, 23. Vou abrir aqui em Provérbios 4, 23. Na minha versão, que é a NVI, diz assim, Provérbios 4, 26. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente sabe que não é o coração, né? Não é o órgão coração. Aqui para o judeu, o coração tem a ver com o que a gente sabe que é a mente, né? O que nossa mente pensa. Então, nossa mente tem sim um poder. Guarde a sua mente. Guarde as suas emoções, guarde o seu cérebro, guarde o que você pensa, guarde aquilo que você se alimenta. Então, disciplinar a mente é reconhecer que há um poder na nossa mente muito grande, né? O que a gente pensa, aquilo que a gente vive, né? Tem uma ilustração interessante que conta aqui na apostila, diz assim, que até 1954 ninguém conseguia correr uma milha, né? 1,3 km, eu acho, 1,2 km, se eu não me engano, em menos de 4 minutos. Ninguém conseguia. Faziam de tudo, ninguém conseguia diminuir menos de 4 minutos. Então, em 54, na verdade, antes de 54, em 54, um homem chamado Roger Bannister conseguiu diminuir essa marca. E aí, no ano que vem, 57 pessoas conseguiram diminuir a marca. E em 56, 300 pessoas conseguiram diminuir a marca. Como isso é possível? Não foi pela capacidade física, mas foi pela capacidade da mente. As pessoas tinham bloqueado a mente que elas só podiam correr até 4 minutos. Quando viram que um cara conseguiu correr menos de 4 minutos, 300 pessoas em 2 anos conseguiram passar daquela marca. É possível. Então, o que eu queria dizer quando eu guardo a sua mente, guarda seu coração? Você entender, eu posso melhorar, eu posso crescer potencialmente para atingir o potencial que Deus tem para a minha vida. Mas eu não consigo, não sou capaz, isso é muito difícil. Deus, a verdade é a gente saber que Deus tem, é possível crescer para Deus, é possível alcançar o potencial que Deus tem para mim. E aí tem outros textos, né, que a gente vê aqui, Filipenses 4:8, né, aqui. Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, a gente tem que ocupar nossa mente com as coisas de Deus. Aquela palavra lá do Carey, né? Espere grande coisa de Deus, né? Peça grande coisa para Deus, faça grande coisa para Deus. É isso, aquilo que é verdadeiro, né? Então, se você falar, não consigo, não posso, não sou capaz, claro que não sou eu, mas se Deus te deu uma missão, Ele vai te capacitar, né? Tem uma frase que eu gosto, que é que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E é verdade, Deus vai te capacitar para servir a Ele, tá bom? Muito bem, lidando com os fracassos. Olha o desenho aí, né? Muitas vezes o nosso fracasso, nossa luta realmente é com uma sombra, não é verdade, né? Bom, a gente não vai ter tempo. A gente não vai ter tempo para ouvir todo mundo, talvez, né? Com a questão de... Peraí. Pronto. Vamos lá. Lidando com o fracasso. O que o fracasso, na verdade, nos ensina? Você já teve algum fracasso muito grande
que desanimou a servir ao Senhor, te desanimou a prosseguir. Bom, eu vou dar um testemunho meu aqui, né? Uma das coisas que tirou a gente do campo missionário, a gente ficou no campo missionário até 2 anos, 3 anos atrás. E tive um problema de saúde, né? Burnout. E uma das características do burnout é você enxergar só as coisas ruins. Quando alguém entra no burnout profundo, né? Que a gente fala que esgotou a bateria, a gente, na verdade, a gente entende que a gente acha que só deu coisa errada, que tudo deu, você só tem pensamento pessimista, né? Pensamento de sair do ministério, pensamento de tudo, de abandonar a vida, não de se matar, mas e aí vai. E você enxerga exatamente isso. Tudo que deu errado, você começa a olhar e achar que é desse tamanho, vai crescendo, né? O inimigo, o fracasso vai crescendo na nossa vida. E hoje, graças a Deus, né, a minha esposa me ajudou bastante, oração, a igreja, a poder olhar para trás e ver que sim, que Deus fez coisas boas, né? Mas muitas vezes, queridos, a gente deixa o fracasso do que você tentou e ele te atrapalha. Ele te bloqueia, te dificulta de crescer. Deixa eu... Só o que eu tô vendo aqui, pronto. Agora tá aparecendo aí, né? Ah, tá, pronto. Agora tá aparecendo, né? Eu tava falando. Muitas vezes a gente enxerga o fracasso desse jeito aí, ó, né? É muito maior que a gente. Mas quando na verdade ele é uma sombra, né? Que não nos pode mais fazer nada. Já fez no passado, mas hoje não tem, não pode nos afetar. Talvez possa, mas mais na batalha da nossa mente. Por isso que a gente precisa aprender a guardar a nossa mente, né? Mas existem algumas verdades como lidar com o fracasso. Então não sei se você passou, se você vai passar, mas que nós possamos desenvolver. Para desenvolver nosso potencial, a gente precisa aprender a lidar assim com o fracasso. Bom, primeira coisa, nós precisamos reconhecer que o fracasso ele é inevitável, né? Ele vai acontecer. Ou seja, não é pessimismo, tá, queridos? Né? Ó céus, ó terra, né? Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é que nós vamos fracassar porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós vamos errar, vamos aprender com erro. Então a gente nunca pode começar novos projetos achando que tudo vai ser perfeito, né? Ou às vezes a gente pensa que vai ser perfeito do meu sonho, né? No meu sonho é assim, vai dar certo, né? Por exemplo, o Salmo 3 vai dizer... Fazes os homens voltarem ao pó e dizem, retornem ao pó, seres humanos. Nós somos pó, né? E ao pó nós vamos voltar. Então, entendendo a nossa estrutura, nós somos pó, nós somos pecadores. Então, de nós não pode sair nada perfeito. 1 Coríntios 1:25. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Deixa eu abrir aqui. Vai dizer assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Toda a nossa força é menor que a fraqueza de Deus. O que quer dizer isso? Que nós somos limitados, nós somos falhos, somos pecadores, né? Então, por mais que a gente tenha boas vontades, por mais que a gente esteja seguindo a palavra de Deus, nós vamos errar. Vamos errar. Então a gente tem que esperar isso. Não é fatalismo, mas é você já saber que você vai encontrar barreiras, já saber que você vai encontrar sim obstáculos no plano que você tem. Então você pensou um plano daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Então a gente sempre tem que estar com aquele GPS pronto para recalcular a rota. Eu já dirijo assim, eu dirijo com o GPS já sabendo da possibilidade que eu vou errar o caminho, principalmente se eu estiver passando por São Paulo, capital. Quem dirigiu lá sabe que é uma loucura. Eu já sei que eu vou errar o caminho. Alguma hora eu vou entrar numa rua antes, numa rua depois. E aí o GPS já tem que recalcular a rota. É isso. A gente não abandonar o carro. Errei o caminho. Larga o carro e volta a pé. Não. Recalcula a rota e continua. Por isso que eu saio antes. Geralmente vou passar por São Paulo. Já sei que eu vou 1 hora antes. Porque contando com entrar em umas 3 ruas erradas. Segunda questão é você errar e você entender que você é responsável por as suas
falhas. Alguém lê pra gente Provérbios 9:8, por favor? Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. O que significa repreender? Apontar um erro. Confrontar um erro. E aí tem duas pessoas que são apontadas pelos seus erros e as suas falhas. Como que um age e como que o outro age? Ô, Rafa, na verdade eu vejo uma exortação, uma repreensão, assim, eu vejo mais como você fala muitas vezes, é recalcular a rota, né? Eu vejo como um incentivo a te trazer de volta para o ponto certo, assim, aí vai depender de como fala, né? Vai depender da situação, mas eu acho que é muito útil para cada um de nós, só que muita gente não gosta, né? Mas às vezes quando Deus fala bravo assim com a gente, ele está apontando o caminho verdadeiro, o melhor caminho, né? E às vezes Deus usa pessoas para nos lembrar disso, né? Isso é muito bom. E no caso aqui, a repreensão é mostrando a minha falha, né? É difícil, né, quando as pessoas apontam nossos erros, né? Geralmente a gente quer voltar para a pessoa e fazer igual Adão, né? O culpado não sou eu, é a mulher que tu me destes. O culpado não sou eu, o culpado é meu filho. O culpado não sou eu, o culpado é os meus discípulos. O culpado não sou eu, o culpado é a igreja. O culpado não sou eu, o culpado é meu marido, minha esposa. E aqui o sábio, quando você repreende ele vai pensar assim, nossa, vai pensar na onde eu falhei, né? Que seja qualquer coisa, vou fazer um bolo. Nossa, o culpado é a receita, né? O culpado é aquilo. Não, peraí, aonde que eu falhei? Não adianta eu querer ver a culpa em todo mundo. E eu lidar com o meu potencial que Deus me deu, né? Lidar com o fracasso é tentar ver não que todos os outros erraram, mas o que eu errei, né? E aí o sábio, ele vai ouvir, o tolo vai falar, o tolo vai tentar achar a culpa em todo mundo, menos nele. Aprenda com os fracassos. Tem um ditado que diz, errar é humano, persistir no erro é burrice. Não tá na Bíblia, mas podia estar, né? É bonito. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a sua repreensão. Então você pode aprender com o seu fracasso. O pai fala, né, com o fracasso dele, com o fracasso do filho. O pai ensina com o fracasso dos outros. E o filho sábio vai ouvir e o filho tolo não vai aprender, né? Ele não vai ouvir. Então não é só aceitar assim, eu sei que eu errei. Então, bonito, você errou, mas não é só você saber. Tá, como é que eu vou aprender? O que eu posso fazer para não errar de novo? Então essa é a diferença, né? Eu entendi que eu errei. O segundo passo é o que eu posso não errar mais? Como eu posso não errar mais, né? Para que eu desenvolva meu potencial daquilo que Deus tem para mim. Eu não posso ter medo do fracasso. Eu tenho que reconhecer que ele vai existir. Ele é inevitável. Eu tenho que reconhecer aonde que eu errei no fracasso, olhar para ele, aprender com esses erros e tentar fazer diferente, aprender a ter sabedoria como um pai que instrui. E agora, preciso fazer o que com o fracasso? Deixar o fracasso, né? Provérbios 28:13, né? Aqui o fracasso está ligado ao pecado. O que nos ensina? Quem poderia ler aí e falar o que nos ensina Provérbios 28:13? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O que quer dizer isso, Mari? O que você acha que esse versículo quer dizer? Ele nos chama para o arrependimento, né? E para abandonar o pecado mesmo. A gente poder encontrar misericórdia. Joia. Muitas vezes a pessoa vai usar aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Mas se é um pecado, precisa ser abandonado, né? Não sei. Talvez eu menti, talvez eu fui grosseiro, talvez eu com meus liderados, talvez eu estava até certo, mas eu falei da forma errada, deixei de falar com amor, talvez eu fui omisso, talvez tantas coisas que eu posso ter errado que são pecados. E eu preciso deixar, eu preciso confessar, né?
Provérbios 3, 5 e 6 vai falar também, a gente confiar no Senhor, né? E confia no Senhor todo o teu coração, não ter estribos no teu próprio entendimento, né? Ele vai endireitar os caminhos, Salmo 45 também. Mas olha só, alguém lê pra gente Filipenses 3,13, por favor. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Muito bem, Eloá. O que você acha que Paulo está querendo ensinar com esse versículo? Sobre a questão de seguir em frente. Igual você mesmo falou sobre despojar, mas depois que a gente despoja, a gente tem que revestir, né? Então, acho que essa questão de substituir o erro e fazer o que é certo. Isso. Como deixar uma coisa para trás, né? Uma mochila pesada, né? No seminário onde eu estudei, tinha sobrevivência, a gente tinha que andar às vezes 10, 15, 20 quilômetros carregando uma mochila com tudo que a gente ia usar. Tudo. Acho que exceto comida. E aí os alunos veteranos, a Ana Júlia já vai aprendendo aí, Ana Júlia, vai sabendo disso. Pegam pedras, colocam anilha, uma vez foi uma anilha, e a hora que, porque o aluno tem que dormir cedo, né? Quem vai participar da sobrevivência vai acordar 3 horas da manhã, 2 horas, 4 horas, ninguém sabe o horário. Então ele vai dormir cedo, vai dormir 9 horas. Os outros alunos que já participaram vão à noite, pegam a bolsa deles e colocam pedra dentro, lá no fundo. Umas pedras, anilha, colocam um peso. Aí a pessoa vai andando com aquilo e vê aquele peso enorme e vai descobrir às vezes só no final. E tem alguns que descobrem no meio do caminho. Tijolo. Aí tá aquele... Nossa, minha bolsa tá muito pesada. E às vezes sente nas costas o negócio batendo, vai abrir, tá lá um tijolo, né? E aí é preciso... Você não vai continuar carregando aquilo. Você vai deixar aquele negócio, por quê? Porque é algo inútil para você. Então você vai deixar para trás. Aquilo lá não faz parte do que você precisa. E se você continuar carregando aquilo, é inútil para você. Então Paulo está falando isso. Olha, aquilo que é inútil para eu crescer com Deus, aquilo... Talvez, se há algum pecado, irmão, como está falando, não é para deixar para trás. Pecados tem que pedir perdão e abandonar, né? Não é isso. Mas outras coisas que podem te atrapalhar a servir ao Senhor com o potencial que você tem, a ser o melhor servo, o melhor discípulo, o melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor tudo, né? Melhor empregado, melhor chefe, o que for. Deixa para trás, não fica carregando aquilo que não te presta, aquilo que não serve para nada, né? Muitas vezes é a nossa mente só que carrega aquilo e a gente não precisa mais. E agora, eu que inventei esse nome aí, o nome original não era esse, o nome era Saia para Mais Falhas, mas eu achei mais legal, saia da sua zona de conforto. Por quê? Você vai lidar com o fracasso que você teve no passado, coisas que te desanimaram da fé, de servir, de liderar, de ser melhor, de exercer o seu potencial em Deus. E aí você precisa reconhecer que isso vai acontecer, então você tem que estar preparado, você tem que aceitar que você erra, qual foi o seu erro, aprender com os seus erros, deixar aquilo que não te serve para trás, mas isso tudo, esses fracassos, não pode deixar você sentado no banco confortável. Lembra a história do barco lá, né? Um transatlântico foi feito para atravessar o oceano. Não, um transatlântico está seguro no porto, mas ele foi feito para atravessar oceanos. E é isso, você foi feito para atravessar oceanos. Não fique confortável na sua zona de conforto, não fique no porto, né? Deus quer que você saia. Olha só, lembra Josué, né? Quando Moisés, um grande líder, o maior líder que teve, eu acho que em Israel, vai deixar todo aquele povo que se multiplicou, e aí Deus vem e fala para Josué, um versículo muito conhecido, né? Deixa eu abrir aqui. Josué capítulo 1, versículo 9. E aí Deus fala esse versículo. Então, pegue esse versículo para você, escreva ele aí, né? Josué 1, 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A outra versão diz, né? Seja forte e corajoso. Estou com você por onde quer que você andar, né? Então que você possa pensar isso, o Senhor está comigo, né? Onde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, qual o potencial que eu tenho para servir ao Senhor, aonde mais? Então que o Senhor está com você por onde quer que você andar.
2 Timóteo, Paulo falando com Timóteo a mesma coisa. Serviu para Josué lá, mas também vai servir para o apóstolo Paulo falando com Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Minha versão vai dizer assim. Deixa eu ver aqui rápido. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus deu para você, querido, não um espírito de covardia. A covardia que nos faz não servir, não fazer o que Deus nos chamou para fazer, não crescer, faz a gente ficar para trás, protegido. Por que eu vou crescer se machuca? Crescer machuca, né? Quem tem filho sabe disso. O crescimento machuca. O crescimento fere, né? O crescimento causa traumas. O filho tem que sair de casa, tem que sair debaixo da asa do pai e da mãe, né? O crescimento não só físico, mas o crescimento como homem e mulher, né? Isso fere, você causa trauma. Você tem que pegar ônibus, você tem que encarar chefe, né? Isso, mas é preciso, né? Atos 9,15 também, Deuteronômio vai falar sobre isso, tá bom, queridos? Mas o desafio é qual? Olhe para os fracassos que você tem na sua vida e olhe para ele com essas questões. Eu sei que eles vão acontecer. Eu tenho que saber aonde eu errei, aprender com meus erros, deixar o fracasso para trás, aquilo que é pecado, deixar para trás, aquilo que está na minha mente, que aquilo que é uma sombra que me assusta, eu tenho que deixar para trás. E eu tenho que crer que o Senhor está comigo por onde quer que eu andar, tá bom? E para terminar, você conhece na palavra de Deus histórias de pessoas que Deus amadureceu o potencial? Me diz aí nomes de pessoas que você... personagens bíblicos que Deus desenvolveu o potencial. José do Egito? Joia. Era um menino mimado pelo papai. Daqui a pouco tá lá. Joia. Mais alguém? Pedro. Pode ir primeiro a Lola, depois a Mari. Vocês tiram para o ímpar aí. Moisés. Por que Moisés? Essa questão também dele ser um homem de raiva, né? Como ele matou o egípcio e se tornou um homem paciente, um dos considerados mais mansos, né? Joia. Mais alguém, Mari? Davi. É Pedro, na questão principalmente da personalidade dele, né? Muito impetuoso, muito impulsivo. E Jesus trabalhou com ele, né? Discipulou ele, né? Nesse sentido, sem falar no sentido espiritual, mas nessa parte de crescimento, de amadurecer esse lado pessoal dele, foi muito visível, né? Desde o começo até o final, assim, da vida dele. Joia. Rosilene falou Davi? Foi você, Rosilene, que falou? Foi, Rafa, mas eu pensei também, sabe quem agora? Quem? Zaqueu. Zaqueu. Interessante. Qual o potencial que tem um cobrador de impostos, né? Potencial nenhum para servir a Deus, né? Um ladrão, né? De repente, ao encontrar com Jesus, tudo mudou. O que roubava... Pois é. Repartiu, muito bem. Mais alguém? Pera aí, primeiro a Sabrina, depois a Kézia. Sabrina, eu acho que você tá... Não sei se você tá usando um fone, ele tá chiado, não tá saindo direito o seu som. Paulo. Joia. Sabrina, seu som não tá saindo. Bem baixinho. Gideão. Fez, né? E ele se viu menor da sua família inseguro. E Deus levantou ele como guerreiro. Gideão. Né? Muito bem. Kézia? Jacó também, né? Ele era um homem medroso, vamos dizer assim. E Deus moldou o caráter dele, né? E aí ele se foi considerado o pai, não pai, né? Mas o patriarca, né? Ele se tornou um patriarca. De Jacó vai virar Israel, né? Muito bem. Ana Júlia? Eu lembrei de Esther e Marta.
Olha, por que Esther? Esther, porque diante das ameaças, né, do que ela estava passando pelo seu povo, ela agiu com coragem, com fé, e ela intercedeu, né, junto com o rei para a salvação do seu povo. Então, Deus agiu, né, foi moldando o seu potencial. E Marta, porque ela era uma mulher muito preocupada, ela queria deixar as coisas de sua casa, né, queria deixar tudo pronto para Jesus, para os seus discípulos, e Jesus falou para ela escolher a melhor parte, né? Como Maria escolheu, que é estar aos pés dele, né? Prostrados aos pés de Jesus. Muito joia, gostei. Olha, gente, vocês têm muito a acrescentar. Dá pra gente ficar aqui horas, né? Falando de cada um desses, né? E interessante, Esther, não tinha pensado. Até. Ai, como é o nome do tio dela? Esqueci. Mardoqueu. Fala pra ela. Quem sabe Deus não te colocou aqui pra isso, né? Tinha um potencial de servir a Deus rogando pelo povo ao rei, né? Esse era o potencial que ela tinha. Ela podia ficar quieta ou podia desenvolver aquilo que Deus falou. Uma coisa tão simples, né? Que é apenas falar, né? Claro que tem todo um contexto. Bom, queridos, aqui na nossa apostila são 4 nomes, tá bom? Vamos lá. E a gente vai... Bom, aí alguns vocês já falaram. Vou só citar os textos, né? Êxodo 3:1 a 11, né? Quando Deus chama quem? Quem que Deus chama ali? Moisés. Não, Moisés. E ele vai falar assim: Senhor, eu não, chama outro. Eu sou gago, né? Ele fica tentando... E aí, em Deuteronômio 34, 10 a 12, olha só o que é... Então ele quer se esquivar, ele fala: Senhor, chama outro, eu não, né? E aí, ou seja, Deus sabia do potencial que ele tinha. E aí, vamos lá, Deuteronômio 34, 10. 34, 10 vai dizer: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó e contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Eu não, Senhor, chama outro. Gente, como tudo isso aqui é baseado... Rafa, pode falar. eu lembrei também de Jeremias, né? No chamado de Jeremias, ele fala, né? Eu sou homem de lábios impuros. Deus fala, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Isso. Né? É muito lindo aqui, né? Isso é o potencial, né, queridos? A gente baseia todo esse potencial em João capítulo 15, que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Ronaldo Lindório vai falar assim: se sem Jesus nada podemos fazer, com Jesus tudo podemos fazer. Claro que é tudo de acordo com a vontade dele, né? Mas se sem Jesus nada podemos fazer, com Jesus tudo podemos fazer. Tudo o quê? Todo o propósito que ele tem para nós. Juízes 6:11. Alguém falou também desse nome, né? Gideão era o covarde, ele estava malhando trigo escondido. Ele estava num buraco para que os inimigos não olhassem, não vissem, né? Não olhassem, porque quando eu via o pessoal malhando trigo, vinha lá e destruía tudo. E aí lá em Juízes 8:22, aquele Gideão que era covarde, né? Que ficou duvidando: Senhor, se é o Senhor mesmo, então faz a lã ficar molhada, depois não ficar molhada, aquela história lá, né? E em Juízes 8:22, os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós você e seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Ele vai dizer: não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Mas aquele homem que era medroso, que estava escondidinho, a ponto de o povo chamar ele para ser rei, né? E ele não quis porque não era o papel dele, né? Isaías 6:5 fala sobre quem? Aí tá fácil, né? O próprio Isaías. Mas ele fala: Senhor, sou homem de lábios impuros. Como é que o Senhor vai me usar, né? Sou homem, estou arruinado, né? Porque sou homem de lábios impuros. E Deus pega um anjo, vai lá e purifica, né? E vai usar a vida de Isaías. O que é isso?
que Deus sim, Deus nos santifica, Deus nos purifica para nos usar. Muitas pessoas remoem o passado. Eu era isso, eu fiz aquilo, né? Sou pecador, mas o Senhor purifica, nos santifica, nos transforma para usar. E por último, também foi citado por vocês, Pedro, né? 4,18. Pedro era um pescador, né? Tava lá fazendo rede, não era um filósofo, não era um médico, não era um governador. Jesus vai chamar Pedro, grosseiro, né? O que fala o que pensa. Mas aí Mateus 4,19, que farei vocês pescadores de homens. Queridos, é essa a transformação. O que é potencial? Potencial é Deus transformar a gente de pescador para pescador de homens. Potencial é Deus pegar aquilo que nós somos, transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos. Isso é potencial, né? Em João 42, Deus está falando, seu nome não será mais Cefas, agora será Pedro, né? Pode falar, Mari. Ô Rafa, pensando numa coisa aqui, se a gente for pensar, cada pessoa eu passou vários aqui na minha cabeça que eu conheço a história da Bíblia e de tantos aqui que falaram, e a nossa própria vida. A verdade é que todo mundo que tem um encontro com Deus é transformado. E Deus revela o nosso potencial que às vezes nem a gente conhecia ou nem a gente acredita que possa fazer, né? Mas Ele capacita a gente, né, para essas transformações, e todos somos transformados de alguma forma, né, quando a gente encontra com Deus. Uhum. Essa transformação, ela é gradual, ela é constante. Pode falar, Rosilene. Só retificando aqui que eu confundi, porque Jeremias fala que ele é um menino que não sabe falar. Ah, sim. Todos os profetas, fala, né? Deus fala que vai colocar as palavras. Isso que você falou já foi Isaías mesmo. Tem um que é boiadeiro, né? Então, assim, e Deus, nessa que parece loucura para o mundo, né? Para Deus é sabedoria. Que eu queria mostrar para vocês, querido, o que a nossa lição mostra, né? Que Deus sim, dele vem o potencial, Ele criou, Ele nos dá vida, Ele nos dá mente, nos dá habilidade, Deus nos dá tudo. Nós, às vezes, limitamos isso, né? Não é o nosso alvo, como eu falei no começo, entender você pode, você é capaz, não é isso. Em Deus nós podemos, em Deus nós nos tornamos capazes, sem Cristo nada podemos fazer, com Cristo tudo podemos fazer. Peça grandes coisas para Deus, faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus, é isso, né? Deus tem um plano para vocês. Então, tem um provérbio que também diz, né? O homem, Provérbios 3:5, se não me engano, é 5:3. Esqueci agora. Provérbios 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. É isso, nós precisamos fazer planos. E, Senhor, como o Senhor quer me usar, o Senhor vai dirigir nossos passos e vai nos capacitar, né? Então, assim como tem esses personagens bíblicos, e vocês citaram outros, e como a Mari falou, né, a gente vai lembrando de outros ainda, mas a gente entender que Deus quer que você cresça. Então, para isso, você precisa buscar esse crescimento pessoal, você precisa buscar a Deus, buscar as coisas, ler, orar, se aprofundar, querer crescer, querer o leite espiritual, né, querer se alimentar da palavra. Você precisa vencer a batalha da mente, né, os nossos inimigos da mente, você precisa entender que a mente ali, você precisa proteger ela, você precisa ter na sua mente o potencial que Deus tem para te usar no reino, né? E você precisa lidar com o fracasso. Então, muitas vezes, não olhar para os erros, mas olhar para o que Cristo pode te tornar. De um pescador de peixes para um pescador de homens, né? Então é isso, queridos. Chegamos ao fim. E eu desejo que você que puder depois, quiser colocar o seu resumo, coloque lá. Mantenha esse, se você quiser fazer outro, né? Onde eu quero chegar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quero desafiar você a colocar no seu grupo lá de vida, tá bom? Se você não está em nenhum grupo de vida, você me fala que eu coloco. E joga lá no grupo de vida, ore por mim, eu quero crescer nessa área, eu quero chegar nessa área, eu quero isso, né? Eu quero servir ao Senhor com todo o potencial que Deus tem para mim, né? Tá bom?